aí, galerinha, tudo bem? Bora lá então, ó. Vamos bagaçar aqui sobre as questões territoriais da África, beleza? Então, ó, primeira ideia é simplesmente localizar a África, né? Para quem ainda não sabe, ó, essa é a África, beleza? E, ó, no coloridinho aqui também. Eu não vou me ater muito, tá, a essa introdução, porque o nosso objetivo, a nossa ideia é quanto à questão territorial, beleza? Eu montei mais ou menos aqui nessa sequência de slide. Na verdade, eu achei um que estava muito bom e eu fui dando uma transformada nele, beleza? Então por isso eu vou dar uma acelerada. Mas daí qualquer coisa você pausa, lê, vê tudo certinho, tá bom? Então a África vai possuir a ocupação mais antiga, né? Na verdade, a gente acredita que o Homo sapiens surgiu exatamente na África e depois aí expandindo as suas fronteiras, né? Então, no mínimo 5.000 anos de colonização presentes aí na África, né? E isso vai trazer uma ocupação bastante diferente na África, porque a gente tem, na verdade, grupos étnicos, né? Ou seja, é uma ocupação basicamente tribal. E essa imagem aí da África, né? Ela é, na verdade, uma composição anterior à ocupação dos europeus, né? Então, essa imagem aí, ela existe hoje? Sim, até existe. Na verdade, é por conta disso que existem tantos conflitos territoriais nesse continente, beleza? Então, bora lá então. Como a gente sabe, né? A gente sabe, mas não sabe profundamente. Muitas etnias estão presentes na África, né? E exatamente se aproveitando disso que nós teremos a colonização, principalmente dos europeus, né, no continente africano. Vale então a pena lembrar, a gente tem dois tipos de colonização: a de exploração e a de povoamento, né? Dentro dessas duas aí, a gente vai ter a de exploração, principalmente nas áreas tropicais, utilização do trabalho escravo, né? E a produção é toda destinada para a metrópole, assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Então a gente conhece bem essa aí e os resultados dela, né? A de povoamento, principalmente nas áreas temperadas, né? O trabalho vai ser familiar e a produção é para o mercado interno, tranquilo? Assim como aconteceu no norte dos Estados Unidos, beleza? E daí a gente chega até o ponto da exploração da mão de obra escrava, né? Então a África acabou sendo o grande centro aí de obtenção de escravos, né? Muito se fala sobre a questão de que na África já havia escravidão. Então, na verdade, o que acontecia na África eram guerras entre aquelas etnias, né? E é lógico que em uma guerra, quando o cara era transformado em escravo, ele saía bem, porque na verdade eles matavam. O que que acontecia? As guerras eram territoriais, principalmente. Então, os europeus foram lá e deram só uma mudadinha, né? Falaram: vem cá, você vai matar esses caras aí? Dá para mim, né? Começaram principalmente a comprar esses escravos, né? Então, quando ocorria algum conflito, alguma coisa do tipo, eles não matavam mais os que tinham perdido, né, esse conflito. E principalmente a gente vai ter a origem do cara que vai começar a comercializar, né? O africano vai falar: meu, dá muito dinheiro, né? Vou fazer isso, vou traficar gente, né? Então, logicamente que isso é dentro do período das grandes navegações, né? Então a gente vai ter uma imensa população que foi simplesmente tipo roubada da África, né? Então, logicamente que tudo isso no contexto aí das grandes navegações, né? Do comércio da cana-de-açúcar, né? Do açúcar, na verdade, aquele comércio triangular, beleza? Então, aí a gente vai ter imagens, né, logicamente, das pessoas que foram transformadas em escravos. Eles eram vendidos, né, logicamente, com o intuito, né, de criar aí um comércio. Beleza? Então, sim, é exatamente essa a ideia. O cara ele era um produto, por isso ele tinha um dono.
né? Então, dentro do contexto aí do imperialismo, a gente vai ter a difusão desse comércio, né? E para ficar ainda mais infame, o Brasil vai ser o último país a desligar, a acabar com a escravidão, né? Então, logicamente que isso devido à primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela vai causar essa alteração, o fim da escravidão, né? Aí você até pensa, fala, nossa, que bom, né? Agora a África vai ficar livre, no mínimo, desse tipo de exploração. Então, no primeiro momento da primeira revolução industrial, foi basicamente isso que ocorreu, né? Mas ao passar do tempo, ah, basicamente ali na virada para a segunda revolução industrial, os países industrializados eles tiveram uma visão, né? Que foi a seguinte: eles precisavam de matéria-prima e também de ampliar o seu mercado consumidor. E daí, logicamente, você pega um país como a Inglaterra, você vê que é pequeno, tem poucos recursos, né? Então, logicamente, que eles vão pensar, falar, se a gente pegasse dos outros, né? Ah, Até parece uma ideia tipo, de criança, mas é basicamente isso o que vai acontecer. Então, a gente vai ter países como a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, né? Os únicos fora do contexto europeu foram Estados Unidos e a Turquia, que vão começar esse processo chamado de neocolonialismo, ou seja, simplesmente ir lá e criar colônias na África, né? Logicamente que para você fazer isso não é assim, vou lá e pego a minha parte. Eles fizeram tudo bonitinho, ó. Tem imagem e tudo mais, lógico que isso não é uma foto, é uma ilustração, mas então existe a Conferência de Berlim em 1884, né, que os cavalheiros se sentaram e debateram bastante tempo sobre como dividir para eles a África e a Ásia. Avisaram alguma coisa para os africanos, para os asiáticos? Não, né? Eles simplesmente adotaram algumas práticas aí que foram no mínimo bem sucedidas, tá? Essas práticas elas vão ser postas com base no que já havia acontecido na colonização da América, porque simplesmente os portugueses não teriam conseguido colonizar todo o Brasil sozinhos, né? O que eles fizeram? Eles se aproveitaram de algumas características étnicas, né? Eles pegaram então e começaram a apoiar algumas tribos que estavam ali em conflitos, né? E eles pegavam e apoiavam um lado e faziam esse lado, logicamente, vencer o lado opositor. Dessa forma, ficava aquela ideia. Então, você vai, conquista, eu te dou todo o país, mas na verdade quem vai controlar sou eu. E eles fizeram exatamente a mesma coisa na África, né? Então, olha só, na Primeira Guerra Mundial, 90% das terras já estavam sob domínio da Europa, né? Vale a pena chamar a atenção, deixa eu ver se tem aqui nessa imagem. Olha só, a Etiópia e a Libéria não foram colônias, né? Mas basicamente os dois apenas, né? Então, logicamente que a gente vai ter aí, ó, no caso, Portugal tomando alguns países, né? Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Então esses são os países africanos que falam português, beleza? A gente tem também a França aqui, ó, em azul, né? Um grande território aí da França, diversos países, né, ocupam essas regiões hoje. A gente tem a colonização britânica, né, são os rosas, né, e a intensidade aí da cor é devido ao processo de colonização, né, quando foi que se deu, beleza? Aqui a gente vai ter o que sobrou, né, a Alemanha, ó, dum, 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 a Bélgica, né, tomando o Congo, a Espanha, cadê a Espanha? Ó, vocês acham que eu que fiz isso, né? Logicamente eu me aproveitei do slide. Opa, um efeito estranho aqui. A Itália, né? E a gente vai ter esse desenho aí da África, né?
você bem pode ver, tipo, lá não tinha aparecido os nomes dos países, né, da França, então são aí os que estão em marrom, beleza? Esse desenho aí da África, na verdade, é o desenho feito então lá na partilha de 1885, o Tratado de Berlim, né? Chegaram então e dividiram entre eles, beleza? Esse não é o desenho original da África, se a gente fosse falar em países, né? Até porque a divisão lá era uma coisa bem mais tribal. Então, por isso que aconteciam aqueles conflitos intensos, né? Principalmente guerras por território. Beleza? Então, esse desenho aí do mapa africano, ele foi feito, ele foi montado. Então, você tem diversas etnias aí que são inimigas dentro do mesmo país. Principalmente se você pensar que os países que colonizaram fizeram isso suprimindo algumas dessas etnias, né? Então, logicamente que no processo de descolonização, vai dar treta, né? Vai dar treta. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a presença dos países colonizadores sendo bastante enfraquecida, né? E logicamente que os países ali que eram colônias vão notar isso e vão dar início ao processo chamado de descolonização. Então, na década de 60, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus deram pacificamente independência às colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores. E o mais, mais interessante é que até quando os colonizadores vão embora, né, e o país é independente, depois você acaba tendo conflito dentro do país, né? Um processo que é bastante comum, principalmente se a gente comparar isso ao fim do mundo bipolar. Então você tinha Estados Unidos e União Soviética como poderes ali imensos, né? E principalmente quando a União Soviética se dissolve, vários países que estavam ali certinho dentro da União Soviética vão começar a ter conflitos, conflitos territoriais principalmente, né? Então, isso aí são os países que eram colônias, né? Até antes de 1940. Depois a gente vai ter os que são. Que cor que é essa, gente? Laranja? Não sei. Cor de burro quando foge. É a cor que está aumentando aí, né? Os estados, então, se tornando independentes. Beleza? Então, logicamente, que essa evolução vai ocorrer. E em alguns lugares, né? Nossa, eu acho que tinha um título aqui, hein? Ô, louco. Que bagunça que deu aqui. Isso aí é a África do Sul. Não sei porquê, deu um erro aí na bagaça. Né? Então, enquanto em alguns países, como Tunísia e o Marrocos, dentre outros, a independência foi relativamente tranquila, em alguns casos com a realização de consulta popular até, né? A gente vai ter na Argélia. Ah, tá, esse aí é da Argélia. Esse é da Argélia. Acho que eu esqueci de colocar o título. Mas enfim, então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer um intenso conflito entre os argelinos e os franceses, né? Então, os movimentos aumentaram após a Segunda Guerra Mundial e foram reprimidos pelas forças militares francesas. Em 54, eclodiu a sangrenta guerra que só terminou 8 anos depois com a declaração de independência da Argélia. Então, as antigas colônias se transformaram em países autônomos. No entanto, a partilha do território para formar esses países foi realizada pelas nações europeias, que novamente não consideraram as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores continuavam separando povos da mesma característica histórico-cultural e agrupando etnias rivais, como mostra. Ah, não, eu tirei o mapa. Ah, que maravilha. Depois a gente vai ver. E daí a gente tem também um conflito bastante marcante que é o da África do Sul. Né? Na África do Sul, a gente vai ter esse conflito aí se mantendo, principalmente porque boa parte da população, né, já era de descendentes então dos colonizadores. Então a gente vai ter uma separação muito intensa
né, de uma minoria branca que está no poder, que domina, que são descendentes dos colonizadores, né, e eles vão tentar simplesmente dividir, dominar a África do Sul. Mas dentro desse contexto vai ocorrer o chamado apartheid, que é simplesmente o povo, a população negra, reagindo contra essa tomada aí dos direitos da população negra, né, pela população branca, que é minoria, beleza? Então, ó, essa política racial foi implantada na África do Sul, antiga colônia britânica, onde a administração política e econômica estava sob o controle desses colonos. Mesmo depois da descolonização, de acordo com esse regime. Oh, errei a leitura. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A imagem do lado mostra soldados brancos perseguindo criança negra. Então, essa política aí é, na verdade, o mesmo contexto que ocorria nos Estados Unidos, só que ela vai ser ainda mais intensa, né? Uh, Logicamente que é dentro dessa questão que nós teremos o Mandela surgindo, né? E a gente vai ter o processo aí de fim do apartheid sendo marcado por diversos conflitos aí bastante violentos. E você bem pode ver na imagem aí de cima que a polícia está batendo na população. Exatamente porque uh, a ideia era, vamos fazer um protesto, só que é um protesto não violento, né? Então eu vou ler aqui o textinho, ó. A política de segregação racial foi oficializada em 48, com a chegada do novo Partido Nacional ao poder. O apartheid não permitiu o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais separadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 50, quando o Congresso Nacional Africano, organização negra criada em 1912, né, em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação, o massacre de Sharpeville, mostrado na imagem, né? Como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 62 e condenado à prisão perpétua. Ficou bastante tempo na cadeia, viu? Bastante tempo mesmo. Então, logicamente que esse processo ele vai acabar só por pressão internacional. E aí está uma grande inteligência desse movimento, né, comandado pelo Mandela, porque eles sabiam que a força eles nunca iam conseguir ganhar. Então, sequencialmente, essas violências aí, a ONU propriamente acabou forçando o fim disso e dando direito aos negros, por exemplo, ao voto. E não tenha dúvida que na primeira eleição o Mandela ganhou, né? Então, logicamente que esse processo aí se arrastou por muito tempo, aquela coisa, se tornaram independentes, mas marcadamente com um domínio da população branca ali, descendente dos ingleses, né, que haviam colonizado. Então, ó, uh, a descolonização na África foi tão maléfica quanto a sua colonização, pois a descolonização entre 50 e 70 deu origem a sistemas políticos que não se sustentam sozinhos. Muitos países acabaram em ditaduras, né, pois alguns queriam chegar ao poder através de golpes e pelo uso da força, e não pelo voto, ou em sangrentas guerras civis envolvendo clãs e etnias rivais para tomar o poder local e retomar seus antigos territórios. A instabilidade do continente é uma herança do caótico processo de colonização e descolonização, além dos séculos de escravidão que fragilizaram a população. Muitos dos conflitos africanos se arrastam há anos sem perspectiva de obter a paz, como as guerras civis que devastam a Nigéria, o Sudão e a Somália, mostrados respectivamente nas imagens ao lado, né?
Então o primeiro aí é da Nigéria, mas cá entre nós, as características são basicamente as mesmas, né? Você tem então o país que dominava saindo, mas logicamente que a questão territorial e a rivalidade entre essas etnias se mantém. Então, o que, que acontece? Toda vez que surge um líder, ele vai tentar tomar o poder. Como? A força, a bala. Né? Então, logicamente que, entre outras questões, é por isso que a gente vai ter tanta gente saindo, fugindo da África. Né? Ditaduras e revoltas em países da África. Então, ó, um exemplo de governo ditatorial na África é a Líbia, que enfrentou uma onda de revoltas populares que cresceu para uma guerra civil e culminou com o fim do regime do ditador Muammar Gaddafi, no poder há quase 42 anos, né? O Gaddafi era muito louco, gente. Qualquer coisa procura imagem dele na internet que, meu, vocês vão ficar boquiabertos. Então, ó, foi morto brutalmente pelos revoltosos e teve seu corpo exposto. A imagem abaixo mostra um protesto com a foto de Gaddafi sendo queimada. Queimar a foto dele foi o que fizeram de mais tranquilo, tá? Ele pegou o exército e jogou contra a população. E, logicamente, que a ONU acabou intervindo, né, devido a esse fato, mas a população conseguiu pegar ele, né? E dizem que entre as coisas que mataram ele tinha muitas facadas no. Exatamente, onde você está pensando. Tanto é que virou até uma brincadeira idiota, né? Dizem que no exército os caras chegavam e Gaddafi, né? Não precisa explicar muito. Então, ó, antes da Líbia, a onda de protestos em países no norte da África, inspirados no levante que derrubou o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, provocou a renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, que estava havia 30 anos no poder. Os protestos se espalharam em diferentes graus, também por Marrocos, Sudão e Omã. Isso aí é exatamente o que a gente chama de primavera árabe, né? Assim como a gente tem até hoje a manutenção de certo conflito aí na Síria. Então, o conflito, né, vai se generalizar por todo o norte da África porque tem características comuns. São todos como o Gaddafi, né? Eram, na verdade, né? Então você vai ter a população protestando por aumento dos direitos, na verdade, obtenção de alguns, né? Porque os caras quase não tinham direitos. E esses protestos vão acabar uh, em grande violência, mas principalmente vários deles vão conseguir obter, digamos assim, essa liberdade desse ditador. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: você vai lá e derruba o Gaddafi. Só que o restante da população também é dividida dessa mesma forma. Então, na verdade, o cara que tenta ali fazer eleição e tudo mais, na maioria dos casos não deu certo, mas então eles tentam fazer uma eleição, quem assume quer assumir tipo com pulso firme. Na verdade, o cara assume já com características de ditador, né? E daí você tem o processo se repetindo, ou seja, a população se revolta, você tem dois grupos ali, na maioria dos casos são dois, que vão brigar pelo governo, pelo poder, e isso acaba em uma nova guerra. Né? Aí daí, tipo assim, um ganhou, depois o outro grupo se forma, nova guerra, continua. Né? Então, logicamente, ó, que a gente vai ter essas guerras civis aí sendo dos principais fatores para influenciar a saída da população, a fome desses países. Mas eles não estão desconectados, por exemplo, do fato da Europa ter dominado esses países, né? Então, ou seja, a população acaba ficando com duas opções, que não são nada boas. Ou você fica no seu país que está em guerra, passando fome, ou então você tenta pegar um barquinho desse aí e tenta fugir para outro lugar. Você sabe muito bem que nesse outro lugar você não vai ser bem aceito, não vai ser bem quisto, vai sofrer preconceito. Só que na maioria dos casos é melhor do que ficar e morrer, ou na guerra, ou de fome. Beleza? Então, senhores, a gente vai ter esse primeiro momento aí da África tribal, depois a divisão, né, feita pelos europeus,
E a gente tem a imagem atual da África. Ou seja, a gente precisa olhar para a África e entender que não são exatamente países, não é a divisão territorial verdadeira, né? E daí fica aquela coisa, fala, nossa, como é que você vai resolver esse problema? Olha, o Brasil tem uma certa influência nisso sim, mas o Brasil não colonizou parte da África, né? Os europeus que deveriam pensar e tentar resolver, Estados Unidos também, né? Então, senhores, a África, aqui eu coloquei essa imagenzinha só para você se localizar quanto a uma coisa. A África setentrional é exatamente essa faixinha aí, que é laranja, sei lá se é laranja, marrom, que cor que é essa, né? Os caras escolhem umas cores muito boas. E o que está achurado aí seria o deserto do Saara. A parte de baixo, a parte verde, é a chamada África subsaariana. A gente não costuma falar África do Norte, né, ou Norte da África, porque existe o país chamado África do Sul, que está aqui embaixo. Beleza? Então, para não causar esse conflito, costuma-se chamar dessa forma, essas três divisões aí, né? Então, essa imagenzinha é só para fechar. Por que, que existe um grande problema na África? Bom, a imagem diz tudo, né? Então, senhores, essa é a ideia da origem dos conflitos territoriais, tá? Tem mais aqui nesse PowerPoint, tá bom? Me lembrem depois de mandá-lo para vocês, porque ó, eu coloquei aqui questão de vários países, né? Argélia, o Congo, né? O Egito, a África Portuguesa, mer, mer, que é esse aqui? Esse aqui é de Moçambique, né? A África do Sul, beleza? Então depois me lembrem de mandar para vocês, ou então dá uma pausadinha aí no vídeo e leia melhor cada um dos casos. Não existe tempo hábil para eu trabalhar um por um desses conflitos, beleza? Então, senhores, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.